Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e a gente voltou, eu com a minha camisa do Vasco da Gama, com o gigante da colina sempre ao lado. A gente volta para falar da Fórmula 2, né? Faz tempo que a gente não se reencontra com a Fórmula 2 e agora em Jeddah, na Arábia Saudita, a gente se reencontrou com a categoria que vem antes dos pilotos chegarem à Fórmula 1. Mais uma vez com boas notícias, mas também más notícias para o automobilismo brasileiro. E também com o ampliamento, né, da liderança do Oscar Piastri, que infelizmente não vai estar na Fórmula 1 ano que vem. Então, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai falar por aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo pros seus amigos, certo? Bom, vamos começar então com a corrida de sprint número 1, né, que terminou com vitória do Marcus Armstrong, da Dance. Ele foi muito bem ao longo da corrida, né? Fez uma ultrapassagem ali logo na largada e não largou mais a liderança da prova, né? O Marcus Armstrong que é muito bom piloto, mas infelizmente o carro da Danza, assim como não vem entregando também o Ryan Nissany, o Marcus Armstrong vem fazendo o que pode. A gente esperava mais, é claro, e principalmente da Dance, que é uma equipe que foi muito bem nos últimos anos. Mas se o Nissany, que já é ruim, não entrega com esse carro, então o Armstrong também não está entregando. Mas no que ele pode fazer, ele vai conseguindo ali mexer os seus pauzinhos e faturar alguns pontos para a equipe francesa, né? Então o Armstrong acabou vencendo, a Hightech completou o pódio com o Lawson em segundo e o Yuri Vips em terceiro. O Drugovich acabou tendo uma boa corrida e terminou na quarta colocação, muito bom resultado para o nosso brasileiro Drugovich. Schwartzman em quinto, o Lungar acabou em sexto, o Ticktum em sétimo e o Oscar Piastri acabou em oitavo, acabou pontuando o Oscar Piastri. Quem não pontuou foi o nosso glorioso Guan Yu Zhou, né? O novo piloto da Alfa Romeo pro ano que vem e ex-líder do campeonato, que eu gosto de chamar de cavalo paraguaio, acabou perdendo um pouco mais da desvantagem que já tinha para o Piastri. Ele acabou rodando durante a prova e acabou terminando apenas na 17ª colocação. O Enzo Fittipaldi acabou em P12 e, infelizmente, o nosso querido Guilherme Samaia acabou tendo que deixar a prova, teve que abandonar a prova por um problema. Ele acabou batendo, né? E acabou tendo que deixar a prova. Um detalhe interessante que eu acabei não comentando, a gente teve algumas estreias, né? Vindas da Fórmula 3, o Jack Doohan e o Clement Novalak, por exemplo, que estrearam ali na MP. E o Logan Sargent acabou estreando na HWA, assim como o Ollie Caldwell acabou fazendo a sua estreia na Campus Racing. Esses foram alguns resultados da Corrida 1. Os estreantes, né, o Jack Doohan acabou em P11, o Novalak em P14, o Sargent em P16 e o Caldwell em P18, que acabou sendo a última posição da corrida. Um detalhe interessante que a gente precisa comentar antes de falar da Sprint Race 2, e vocês já vão entender, é principalmente sobre essa pista de Jeddah, né? Curvas de alta velocidade, né? A maioria das curvas é feita ali com a quinta marcha, alguns até abusam e tentam fazer na sexta marcha. E a gente acabou tendo vários acidentes, não só na corrida da Fórmula 2, nas corridas da Fórmula 2, mas também na Fórmula 1, nos treinos e principalmente também na corrida. E isso acabou acontecendo na Sprint Race número 2, né, que teve 15 pilotos completando a prova, né, e o Piastri acabou vencendo e ampliando ainda mais a sua vantagem sobre o Guan Yu Zhou e o Robert Schwartzman, que ficou na terceira colocação. Entre os dois pilotos da Prema acabou ficando o holandês Bent Viscal da Trident. E o Schwartzman, nesse momento, ele passava o Guan Yu Zhou na tabela do campeonato. Então o Schwartzman, ele assume a segunda colocação, enquanto o Guan Yu Zhou, que parecia vindo forte para o seu título, acaba caindo para a terceira colocação. O Zhou acabou pontuando, acabou terminando na oitava colocação, depois de uma prova de recuperação e depois mesmo de alguns problemas. Ele e alguns outros pilotos, eles obtiveram uma vantagem com punições do Daruvala
e do Lundgaard. O Daruvalo e o Lundgaard eles estavam bem até na prova, mas eles acabaram tomando punições de 5 segundos. E como a prova terminou sobre safety car, né, e terminou com todos os pilotos ali em sequência e próximos uns dos outros, eles acabaram indo para o final do pelotão, e isso acabou dando vantagem para vários outros pilotos, o Ben Tviscal e o Robert Schwartzman, por exemplo. O Dan Tickton acabou na quarta colocação. O Jack Doohan, que estreou, né, como a gente falou, acabou pontuando pela primeira vez, terminou na quinta colocação. O Theo Pourchaire foi o sexto. O Enzo Fittipaldi marcou seus primeiros pontos, né? Vocês já devem ter visto aqui pelo título do vídeo. O Enzo Fittipaldi, o lado positivo do fim de semana do Enzo foram os primeiros pontos, né? Os primeiros 2 pontos do Enzo ali pela Charruz, e foi uma boa corrida do Enzo. O Enzo foi muito bem ao longo do final de semana. Ele tava... É uma pena o que aconteceu na Feature Race, né? Porque ele vem numa grande crescente. Ele fez boas provas em Monza, ele fez boas provas em Sochi também. A primeira Sprint Race dele foi muito boa, ele largou de 18º e acabou terminando na 12ª colocação. E agora ele largou também de 12º e acabou terminando em 7º. Então, muito bom o fim de semana do Enzo. O Guan Yu Zhou acabou terminando na 8ª colocação. O Drugovich, infelizmente, teve um problema ao longo da prova e acabou terminando na 10ª colocação. O Samaia, novamente, teve que abandonar por mais uma colisão durante a prova. E aí a gente passa para Feature Race. A Feature Race, primeiro a gente esclarece aqui que por mais que eu tenha falado um pouco mal do circuito, e que o circuito ele realmente foi mal projetado sem as áreas de escape e torna isso muito perigoso, muito pouco seguro para os pilotos, o acidente que determinou a Feature Race acabou, como eu posso dizer, vindo de uma forma que poderia acontecer em qualquer pista do mundo, poderia acontecer aqui em Interlagos, né? A gente começa dizendo que ela teve um atraso no horário, porque outro evento suporte da Fórmula 1, que era a Porsche Cup, acabou tendo um acidente também que causou uma bandeira vermelha e acabou danificando um pouco do circuito. Então as autoridades da FIA, né, e os comissários locais da Arábia Saudita acabaram tendo que consertar o circuito, que acabou atrasando muito a corrida da Fórmula 2, a Feature Race. E aí a gente vai para a largada e o carro do Theo Pourchaire, que largava em quarto ou terceiro, ele estava na segunda fila, eu não lembro agora se era quarto ou terceiro, mas largava na segunda fila. Ele apresentou um problema mecânico, né? Ele não largou, ele ficou parado. E a gente viu vários pilotos sofrendo com isso ao longo da temporada, não só na Fórmula 2, como na Fórmula 3. Eu lembro do Caio Collet, por exemplo, lá na Áustria, que acabou perdendo uma corrida que ele poderia inclusive ganhar um pódio, pegar um pódio, mas por causa dessa falha mecânica. Essa falha aconteceu no carro do Theo Pourchaire, e o Enzo Fittipaldi, o nosso Enzo, ele acabou tentando sair ali da confusão, um movimento natural de largada, que é um pouco comum para alguns pilotos tentarem sair do bololô, e ele acabou não vendo o carro do Theo Pourchaire, só viu quando o bico já estava batendo na traseira do Theo Pourchaire, uma batida muito grave, né, que deixou muita gente preocupada, porque não tinha replay, não tinha imagem dos pilotos. A gente chegou a ver a ambulância entrando na pista, então todo um clima de apreensão ali, porque foi realmente um acidente muito feio, e as informações que chegavam eram confusas. Uma emissora francesa dizia que tinha notícia ruim vindo, e outra dizia que os dois estavam conscientes e já tinham acenado para a torcida. A outra dizia que o Pourchaire estava bem e que o Enzo acabou indo para o hospital, e realmente essa última foi a que se confirmou. O Theo Pourchaire, o francês da ART, até acenou para os torcedores antes de ir para o centro médico, enquanto o nosso Enzo Fittipaldi acabou indo para o hospital de helicóptero, acompanhado do seu irmão, o Pietro, e do seu avô, o bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. As informações que a Mariana Becker acabou trazendo para a gente durante a prova da Fórmula 1 é que o Enzo está consciente e fraturou o tornozelo. É uma pena, porque o Enzo vai perder a última prova do campeonato, vai perder a Abu Dhabi. Mas eu acho que a Charruz já tem um grande projeto com o Enzo para o ano que vem, e é natural que para o ano que vem ele esteja de volta
pilotando o carro da Charrus, porque ele vem numa crescente. É uma pena que ele perde Abu Dhabi, porque Abu Dhabi é uma pista mais tranquila, onde o Enzo geralmente o próprio Pietro, né? O Pietro tem experiência com essa pista, e eu lembro dele de uma live dos dois, o Pietro explicando pro Enzo um pouco da pista, né? Então eu acho que seria muito legal ver o Enzo correndo em Abu Dhabi, mas infelizmente ele teve essa fratura no tornozelo e vai desfalcar a equipe da Charrus para a próxima etapa do campeonato da Fórmula 2. A gente vê aí quem que a Charrus vai anunciar como substituto, né? O Enzo, que tinha a companhia, por exemplo, do Logan Sargent na Fórmula 3, mas o Logan Sargent já está na HWA. Vamos ver qual vai ser o movimento da Charrus para a próxima corrida. A Feature Race terminou com vitória do Oscar Piastri, né? Mais uma vez expandindo a sua liderança. E eu vou explicar para vocês. O Oscar Piastri ele largou da primeira colocação, mas mal teve corrida, porque na primeira a gente teve o atraso, né, que eu comentei pelo acidente da Porsche Cup. Aí tivemos a largada, o acidente feio do Enzo, tivemos bandeira vermelha, e a prova que deveria ter mais ou menos 30 voltas por aí, acabou tendo 5 voltas, porque a bandeira vermelha do acidente do Enzo acabou demorando tanto, né, com toda aquela apreensão de saber se os pilotos estavam bem, que a direção de prova decidiu colocar tempo, né? A corrida não seria mais por voltas, seria por um tempo de 20 minutos, mais uma volta após esses 20 minutos estourarem. E aí, faltando 10, 9 minutos, o Guilherme Samaia acabou também se acidentando com o Ollie Caldwell e acabou gerando uma nova bandeira vermelha. E como já estava muito perto do horário dos pré-eventos ali da Fórmula 1, né, com o desfile de pilotos, as entrevistas e tudo mais, como já estava dando a hora desses eventos, a direção de prova decidiu por terminar a corrida com apenas 5 voltas e metade dos pontos sendo distribuídos. Então o Oscar Piastri acabou na primeira colocação, com o Robert Schwartzman na segunda e o Ralf Boschung na terceira. Tem até uma peculiaridade nisso, porque quando rolou o acidente do Samaia, acabou rolando apenas um safety car, né, uma bandeira amarela. Então o Piastri, o Boschung e o Guan Yu Zhou, eles acabaram indo pro box, o que deixava o Schwartzman liderando a corrida e o Drugovich na segunda colocação. E aí sim veio a bandeira vermelha, né? Eles entraram e veio a bandeira vermelha depois que o Drugovich e o Schwartzman já haviam passado, por exemplo, a linha, inaugurando uma sexta volta. E aí veio essa bandeira vermelha e eu comecei a pensar aqui em casa, falei assim, nossa, que azar dos caras, eles passaram e a última volta completada o Schwartzman já estava na frente, por exemplo. Mas a direção de prova foi justa e acabou meio que tirando essa parada nos boxes esse tempo, né, de parada nos boxes do Piastri, do Boschung e do Guan Yu Zhou, acabou devolvendo as posições de origem. Então o Piastri acabou em primeiro, o Schwartzman em segundo, Boschung em terceiro, Guan Yu Zhou foi o quarto, o Drugovich acabou na quinta colocação, uma boa posição para o Drugovich, né, baseado no fim de semana dele, no desempenho principalmente da Sprint Race 2, onde ele teve um problema no carro. O Yuri Vips acabou na sexta colocação, o Lunger acabou em sétimo, o Armstrong em oitavo, Liam Lawson foi o nono e o Dan Tickton acabou na 10ª colocação. O Jack Doohan dos novatos acabou terminando em 13º, assim como o Logan Sargent em 14º. O Ollie Caldwell e o Samaia, eles ainda estão contabilizados aqui, né, se você entrar no site oficial da Fórmula 2, porque meio que foi a última volta antes do acidente que foi contabilizado. Então o Ollie Caldwell acabou em 16º, mesmo ele tendo acabando se envolvido, né, no acidente com o Samaia, assim como o Samaia terminou na 17ª colocação, mesmo ele tendo abandonado a corrida. O Novalak acabou numa 19ª posição, acabou também se envolvendo num acidente. Então foram alguns resultados, né, do final de semana lá em Jeddah na Fórmula 2. Com isso, a gente tem o Piastri liderando com 213,5 pontos, o Schwartzman em segundo com 162 e o Guan Yu Zhou, que já liderou o campeonato, agora na terceira colocação com 149 pontos. A gente vai agora para Abu Dhabi no fim de semana que vem, onde o Piastri deve garantir o seu título mundial.
E aí a gente diz novamente que é uma pena, né, esse título do Piastri. Não porque eu não goste do Piastri, eu adoro o Piastri, eu sou fã do Piastri. Ele é muito bom piloto e é raro alguém chegar da Fórmula 3 com um título da Fórmula 2 também, e o Piastri acabou fazendo isso. É uma pena porque ele vai ser piloto reserva da Alpine e vai ter que buscar oportunidades aí pelo mundo, muito provavelmente na Indy, na DTM, na Super Fórmula, nessas categorias inferiores à Fórmula 1, porque o Guan Yu Zhou, que já foi líder e desde Baku vem numa decrescente gigantesca a ponto de duvidarem da habilidade dele, e eu sou uma das pessoas que duvida bastante da habilidade do Joe. Ele vai assumir o carro da Alfa Romeo ano que vem, por causa dos 40 milhões que o governo chinês ajuda a colocar um piloto chinês na Fórmula 1, né? O primeiro piloto chinês a fazer uma temporada completa na maior categoria automobilística. É uma pena esse título do Piastri, porque ele realmente é muito bom piloto. E aí a gente fica esperando a vaga da Prema e para o Dennis Hauger, que acabou vindo como campeão da Fórmula 3 também pela Prema. Então, semana que vem estamos de volta falando de Fórmula 2 lá em Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes. E ao longo da semana eu venho informando vocês sobre a situação do Enzo também, né? A questão da fratura, quanto tempo ele deve ficar fora. Ele deve voltar para a temporada que vem, obviamente, mas e também a questão do substituto dele lá na Charrus para a próxima corrida, certo? É isso, né? Acho que passamos por tudo do fim de semana ali de Jeddah na Fórmula 2. Foi um final de semana bem interessante, baseado nos resultados, né? Não na questão de desempenho em pista, porque essa pista realmente ela é boa, mas ela é muito insegura. Se ela tivesse mais áreas de escape, acredito que as corridas seriam bem mais interessantes. É claro que bandeira vermelha, safety car ajuda na imprevisibilidade da corrida, ajuda, mas a gente também tem que manter os nossos pilotos seguros, tá? Então, semana que vem estamos de volta com a análise do que vai ser o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a etapa de Abu Dhabi e etapa final da Fórmula 2. Não esquece, essa semana também eu estou lá na Rádio Futebol Online com o Rodada Online e também devo fazer a live com o meu amigo Gabriel Pellegrini para a gente comentar o que foi o maluco Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1. E nesta sexta-feira eu quero tentar trazer um conteúdo especial sobre o São Paulo Futebol Clube e a mudança estatutária proposta para a próxima assembleia no dia 16 de dezembro. Eu ainda estou me informando melhor sobre isso, estou consultando algumas pessoas que entendem melhor os bastidores do clube, porque eu quero não só trazer uma opinião de torcedor, mas também uma opinião com dados do porquê que essa proposta vai acabar matando o São Paulo Futebol Clube. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta e compartilha, ajuda bastante no crescimento do canal. E semana que vem nós estamos de volta com a Fórmula 2, certo? Então eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.